Fala galera, tudo bem? Inter campeã italiana e um grande título, né? O 20º título italiano, que representa uma segunda estrela para a Inter, que foi um ingrediente a mais na comemoração. É uma campanha espetacular de um time que sobra e que, com 5 rodadas de antecedência, é campeã e, inclusive, igualando o recorde, né? Que é de diversos clubes ao longo da história do futebol italiano, mas 5 rodadas é o maior tempo que já existiu na Itália de antecedência para um título ser confirmado. E de um time que tem, por exemplo, um saldo de gols superior a 60 gols. Saldo, né? Não estou falando de gols marcados. Mas foi um time que sobrou nessa temporada. Uma derrota apenas nesses 33 jogos, claro, tem ainda mais 5, então vamos ver se vai terminar com apenas uma. Curiosamente, essa derrota para o Sassuolo, time que luta contra o rebaixamento, mas uma Inter que sobra em vários aspectos. E como eu até cheguei a citar em outro vídeo aqui da semana passada, a Inter para mim é um dos melhores times da temporada europeia. E era um time que, quando a gente projetava fases finais de Champions, ela estaria ali entre os primeiros no ranking das forças. Não só dos times mais interessantes de ver, que para mim certamente está, não desde só dessa temporada, já de temporadas anteriores, mas também pelo nível que atingiu. Então, como eu até citei no vídeo que eu falava sobre o balanço das quartas da Champions, se a gente fosse antes das quartas projetar um ranking de forças na Europa, muito provavelmente a gente colocaria City e Real Madrid lá em cima, e para mim a Inter seria logo na sequência um time a ser lembrado. Acabou caindo para o Atlético de Madrid nas oitavas, o que foi uma pena do ponto de vista do que esse time de onde esse time poderia chegar, né? Uma Inter que já foi finalista e vice da Champions passada e que agora poderia chegar lá de novo, poderia tranquilamente estar na semifinal dessa Champions. Mas o assunto aqui é campeonato italiano. E aí a ideia é falar um pouco sobre esse time, que além de tudo ainda coroou a sua conquista batendo o Milan, ou seja, no grande derby da cidade, a Inter consegue se sagrar, confirmar o seu título, que era apenas uma questão de tempo, mas vira também mais um componente, mais um ingrediente para essa festa. Então o que não faltou foi motivo para exaltar essa conquista da Inter. Mas e esse time? O que faz esse time ser tão interessante? Um grande trabalho do Simone Inzaghi, que aliás tinha uma missão dificílima, né? Ele é contratado como um sucessor do Conte, que tinha conseguido levar essa Inter a um título com um nível coletivo excepcional, e dá para dizer que o Simone Inzaghi deu sequência a esse trabalho, mudando, colocando as suas características, mas acrescentando vários aspectos para um time que hoje é muito forte. E ainda com desenvolvimento individual de algumas peças que chamam muita atenção. O Çalhanoğlu, por exemplo, para mim é um grande símbolo do trabalho do Simone Inzaghi, e que para mim foi uma grande surpresa. Quando ele é contratado, né, ele teve bons momentos no Milan, mas quando ele é contratado pela Inter, eu não imaginava que ele fosse assumir, em dois motivos, de duas formas ele me surpreende. Pelo nível de protagonismo que ele assume e pela função que ele se transforma. Então é mais um meio-campista que tem a carreira modificada aí pelo Simone Inzaghi, ele vira basicamente um primeiro volante e um sucessor do Brozovic nessa temporada, mas desde a temporada passada já ganhando a posição. Esse é outro aspecto, né? A gente pensar nas transformações dessa Inter, que até pelos seus problemas fora de campo, que continuam, é uma Inter que tem passado por mudanças e tem perdido jogadores importantes desde a temporada do título lá com o Conte. Então se a gente for pensar de Lukaku, de Hakimi, entre outros jogadores, de Skriniar, para citar alguns, né? De Dzeko recentemente, Brozovic, jogadores que foram saindo e que foram peças importantes, umas mais, outras menos, desses anos de conquistas, desses anos fortes, nem sempre de conquistas, mas desses anos de força coletiva desse time da Inter. Então acho que tem muito mérito do trabalho do Simone Inzaghi aí, e aí a gente pode ir para o lado justamente tático. Qual é a base desse time, como joga, porque eu vou mostrar daqui a pouco alguns gols, né? Mostrar em frames, né? Em imagens congeladas, que é o que dá para fazer respeitando direitos de imagens. Então, tem vários gols que simbolizam muito bem essa quantidade de variações que esse time é capaz de fazer com as peças dentro de campo. Porque é um time que parte de um 3-5-2, se a gente quiser simplificar. Então é um time que vai ter 3 zagueiros, né, nessa temporada com o Sommer no gol, que aliás outro que saiu, né, o Onaná na temporada passada, que tinha sido importantíssimo na campanha da final de Champions, né, do vice da Champions, mas Sommer no gol. Aí a defesa tendo muitas vezes Pavard como zagueiro pela direita, no centro da zaga De Vrij ou Acerbi, e na esquerda o Bastoni, esse indiscutível na zaga, um dos melhores zagueiros do mundo já há alguns anos e fundamental dentro dessas dinâmicas defensivas e ofensivas das variações que a gente vai mostrar aqui, porque é um zagueiro pela esquerda que aparece na ponta, aliás, a gente vai ver muito disso, as características pelos lados são muito interessantes dessa Inter, as variações de posicionamento entre zagueiros laterais e alas, zagueiros laterais, no caso eu estou citando os zagueiros pelos lados, né, já que é um time sem laterais, já que joga com alas. Pela direita, em alguns momentos o Darmian foi quem jogou na vaga do Pavard, mas o Darmian também era o ala
pela direita, né? Ele era o ala titular, digamos. Ele e Dumfries se alternaram ao longo da temporada, características diferentes, enquanto na esquerda o Di Marco, outro grande destaque individual, tinha o Carlos Augusto como reserva, é verdade, mas ali não tinha competição pela posição. Ali o Di Marco titular absoluto. E no centro do campo, com esse trio que virou um trio que tem muito a ver com a cara dessa Inter. Jogadores, todos eles de características de meio-campistas que ocupam uma área grande do campo, nenhum deles exatamente um primeiro volante, mas todos eles jogadores com capacidade de atuar tanto mais recuados quanto mais à frente, virando praticamente três jogadores que podem atuar quase como camisas 10, digamos, né? Então o Barella à direita, com o Çalhanoğlu transformado nesse 5, né, nesse primeiro volante, e pela esquerda, o Mkhitaryan alternando muitas vezes o papel de um segundo volante, com um meia mais avançado, e ele tem na carreira muito disso, né? Se a gente lembrar ele lá atrás, no Shakhtar Donetsk, que era um jogador que muitas vezes era usado como um segundo volante que atacava, que atravessava o campo e ia de uma área a outra. E na frente, Lautaro e Marcos Thuram. E aí tá outro ponto muito importante, né? Quando a gente pensa no quão complementar é essa dupla. Porque a gente viu Lautaro e Lukaku formando uma grandíssima dupla no futebol italiano. E eles tinham características muito compatíveis. O Lautaro como esse 9 que sabe baixar para receber uma ligação mais direta, sabe dar sequências jogadas de costas, sabe proteger para acionar uma ameaça em profundidade. E o Lukaku foi muito potencializado, se a gente lembrar, voltar ao time do Conte, por exemplo. Ele era muito potencializado pela presença de um parceiro de ataque, de uma dupla, principalmente porque era uma dupla que conseguia reter essa bola, muitas vezes baixar, girar e acelerar o Lukaku em profundidade, para o Lukaku correr nos espaços às costas da defesa. Substituir o Lukaku era uma tarefa duríssima se a gente considerasse o melhor Lukaku da Inter. E o Marcos Thuram foi uma enorme contratação nesse sentido, porque foi um jogador que conseguiu oferecer também essa ameaça em profundidade, um jogador de muita explosão, capaz de cair pelos lados do ataque, capaz de funcionar muito bem numa dupla novamente com o Lautaro. Então aí, de novo, tem uma sacada muito interessante do ponto de vista de mercado e que teve um efeito muito positivo, porque se transformou num jogador extremamente compatível nessa dupla. Então o Lautaro, de grande temporada também, seja pelos gols, a primeira metade da temporada dele é excepcional do ponto de vista de números, mas mais do que isso, pela participação, pelo funcionamento como esse 9 que gera jogo, e que em muitos momentos vai ser um 9 que vai virar quase que um 10, porque o outro atacante vai estar mais adiantado do que ele, porque o outro atacante é o atacador de espaços. E aí a gente volta a outra grande característica desse time da Inter, o fato de ser uma Inter e aí desde lá do Conte, é uma Inter que atravessa o campo muito rapidamente. Então é uma Inter que faz muitos gols, e isso era algo que eu destacava muito na época do time do Antônio Conte, faz muitos gols com cara de contra-ataque, só que não são contra-ataques. São ataques que aceleraram parecendo contra-ataque. O que eu quero dizer com isso? O contra-ataque geralmente a gente caracteriza como o momento em que você recupera a bola e você atravessa o campo rapidamente e castiga rapidamente o adversário. Só que no caso da Inter, a sensação de contra-ataque vem pelo aspecto de ser um time com uma enorme capacidade de saída de bola e que consegue atrair os seus adversários e na época do Conte isso ficava mais nítido ainda, porque tinha uma saída de bola até, eu diria que com maior, ela dava mais atenção ainda, mais peso ainda a esses primeiros passes que atraíam os adversários para subirem a marcação até a sua própria área, para ir conseguindo eliminar essa pressão, atravessar o campo. O time do Simone Inzaghi é até mais vertical em alguns momentos, fazendo menos questão de ter a posse de bola em alguns momentos, mas ainda retém um pouco essa característica de zagueiros que sabem jogar, de um time que confunde muito as adaptações defensivas do adversário, porque ele muda muito as posições das peças, como a gente vai mostrar já já. Então, é um time que, por essa capacidade de ficar com a bola, movimentar peças, dificulta o encaixe do adversário e, ao dificultar esse encaixe, supera as primeiras tentativas de pressão, abre campo para correr. Campo para correr dá essa sensação de contra-ataque. Então, uma Inter que produz cenários de sensação de contra-ataque para potencializar essas peças. Isso tem muito a ver com a característica dos seus atacantes, mas também dos seus alas, que vão aparecer como atacantes em vários momentos, inclusive com pelo menos um dos meio-campistas também fazendo esse papel de infiltrar, de chegar. Então, é uma Inter que mantém essa estrutura teoricamente básica de time, com esse 3-5-2, mas que à medida em que o time vai avançando, vai progredindo, a gente vai vendo isso, né? Zagueiros que se projetam pelas laterais, alas que se projetam bastante, e aí, claro, vai variar de acordo com a característica, mas o Di Marco muitas vezes como um ponta, o Dumfries muitas vezes como um ponta, meio-campistas que alternam, ora atacando a entrada da área, ora baixando para participar de uma saída de bola mais próxima do De Vrij, do Acerbi, enfim, do zagueiro central,
E o Lautaro baixando para virar esse quase meia a mais, por fazer esse papel de pivô que recebe, protege, supera defensores e aciona jogadores em velocidade, em profundidade, sejam eles o Marcos Thuram ou os pontas, já que os alas viram pontas. E em cenários de presença no campo de ataque, tem um outro aspecto. A gente vai ver esses alas não só como pontas, mas como atacantes dentro da área. Então são inúmeros os lances importantes da Inter na temporada em que os alas estão na área, como atacantes a mais, definindo jogadas, enquanto os zagueiros estão abrindo o campo como laterais. Enfim, é muito interessante, é uma Inter que do ponto de vista tático é uma das grandes atrações da atualidade. Eu não diria que nem é só dessa temporada, porque isso já vem de mais tempo. Grande trabalho. E vamos a alguns lances então, que eu separei, que aí a gente pode ilustrar um pouco desses movimentos. Começando por uma origem de um gol contra o Napoli. Esse gol tem um cruzamento, e aí a gente vai ver já no momento final da jogada, quem tá com a bola na esquerda é o Bastoni, ou seja, é o zagueiro pela esquerda se preparando para fazer o cruzamento. E na área, 3 opções dentro da área. Quais são essas 3 opções? Marcos Thuram, Di Marco e Darmian. Ou seja, os 2 alas e o centroavante. E o gol é justamente do Darmian ali praticamente na marca do pênalti, recebendo esse cruzamento. Ou seja, alas que se projetam, alas que centralizam e atacam a área, enquanto os zagueiros se projetam, fazem ultrapassagens pelos lados e geram assistências, como nesse caso o Bastoni, que tem uma enorme contribuição. Aí indo para um jogo de Champions, contra o Atlético de Madrid, no jogo da volta, inclusive, jogo da eliminação. Essa é a origem do gol contra o Atlético. Pavard vai achar, nesse caso, a gente está vendo uma saída de bola que tem o Dumfries mais baixo, ou seja, o Dumfries está se posicionando quase como se fosse um zagueiro pela direita. Lembrando, um time que joga com 3 zagueiros, mas em vários momentos vai fazer uma saída de bola com 4. Isso vai depender muito, é difícil padronizar ou querer caracterizar por números, mas o interessante aqui é observar o posicionamento de alguns jogadores para ressaltar como isso muda. Então, nesse caso, o Pavard está abrindo um passe na esquerda para o De Vrij. O De Vrij está ali em cima para receber esse passe. E o Di Marco está posicionado lá na ponta. O Di Marco está na linha dos atacantes. Então é um Di Marco que está bem adiantado. O Lautaro vai baixar para receber esse passe como um pivô, algo que eu destaquei bastante. Enquanto isso, olha o Barella já observando o espaço que naturalmente o Lautaro gera ao baixar e atrair com ele os zagueiros. O Barella já notou isso. Então o Barella, o meio-campista pela direita, vai notar que tem espaço para uma infiltração, mesmo que ela seja pela meia esquerda. Então ele vai se projetar por ali. E a jogada vai ter a sequência do Lautaro fazendo pivô, achando o Bastoni, de novo o Bastoni aparecendo como um meia pela esquerda, e ele vai ter 3 opções de passe em profundidade. Di Marco, Barella e mais aqui por dentro, aí sim o Marcos Thuram, ou seja, a gente está falando de um ala pela esquerda se projetando como um atacante pela esquerda, um Barella meio campista pela direita se projetando ali pela meia esquerda e o zagueiro pela esquerda fazendo esse passe em profundidade para que essa bola chegue à frente, e é justamente o Barella quem vai rolar para o Di Marco finalizar. Ou seja, de novo, a gente vê uma movimentação muito grande, uma variação muito grande de posicionamento das peças se a gente compara com aquele tabuleiro inicial. Aqui é um gol, a origem do gol contra o Bolonha, que aliás é uma outra atração dessa temporada na Série A, né, o time do Thiago Motta. O Acerbi vai acionar o Alexis Sanches. Então o Acerbi está aqui próximo do círculo central, ele vai acionar o Alexis Sanches, que nesse caso é o segundo atacante, que baixa para armar a jogada. O que é interessante destacar aqui? Onde estão os alas? Darmian e Carlos Augusto. Nesse caso, o Carlos Augusto é quem está jogando como ala pela esquerda. Os dois estão na entrada da área. Estão ali mais uma vez alinhados ao Marcos Thuram. Ou seja, a gente está falando de novo dos alas atacando por dentro, dos alas como atacantes basicamente. E onde estão os zagueiros? Um está aqui embaixo. O Bastoni se preparando para receber para virar essa opção de passe na meia esquerda, né, o zagueiro pela esquerda, e o Bissek, nesse caso, que é o zagueiro pela direita, está bem espetado lá em cima, está praticamente como um ala. Então é interessante de novo observar isso, porque, mais uma vez, os meio-campistas da Inter podem compensar esse posicionamento mais alto dos zagueiros. E o que vai acontecer nesse caso? Um gol com um cruzamento de um zagueiro para o outro. O Bastoni na ponta esquerda fazendo o cruzamento, para o Bissek atacar a área na segunda trave e finalizar. Ou seja, o zagueiro pela esquerda cruzou, o zagueiro pela direita finalizou, e a Inter produziu mais um gol a partir da movimentação dos seus jogadores em tese de defesa, mas que geram muito jogo ofensivamente. Agora, a origem de um gol contra a Atalanta. O Bastoni fazendo essa saída de bola de novo pelo lado esquerdo. E quem vai dar essa opção? O Lautaro, para receber mais uma vez de costas, para receber um passe que vem diretamente dos zagueiros, para ser esse jogador que estabelece o time no campo de ataque como faz tantas vezes e por isso é tão importante, um dos nomes dessa temporada. O Lautaro protege, ou seja, tem espaço às costas dele. Quem vai atacar esse espaço? Dessa vez
vai ser o Mkhitaryan. O Mkhitaryan é quem tá vindo do círculo central, porque ele já observou que o Lautaro baixou e que não tem ninguém atacando exatamente esse espaço. Por mais que o Darmian, nesse caso, esteja ali posicionado como um atacante pela direita. De novo, o ala pela direita está posicionado fixando a linha de defesa adversária. Quem tá aqui como se fosse um ala é o Pavard, que é o zagueiro pela direita. Inclusive, quem tá como zagueiro na imagem é o Barella, o meio-campista pela direita. Em tese, o mais adiantado dos 3 meio-campistas. Então, o passe do Bastoni entra pro Lautaro fazer o pivô, o Lautaro vai acionar a infiltração do Mkhitaryan, que vai sair de frente pro gol. Não vai fazer o gol porque o goleiro vai travar, mas logo na sequência o Darmian faz o gol. Então, é interessante, mais uma vez, como as peças mudam. Contra a Atalanta, que é um time de encaixes muito bem definidos de marcação pela característica do Gasperini, cenário de saída de bola de 6 contra 6, ou seja, a Atalanta está encaixando todos os jogadores da Inter na saída de bola. São 6 jogadores da Inter no campo de defesa, são 6 jogadores da Atalanta pressionando, tentando encaixar. O Barella mais recuado, mais uma vez, quase como o zagueiro pela direita, o lateral pela direita, o Barella ocupa uma faixa tremenda do campo, é quem vai para um passe longo dessa vez. E o passe longo vai tentar explorar mais uma vez a ameaça em profundidade. A ameaça em profundidade de quem? Do Di Marco. Olha onde o Di Marco vai receber esse lançamento. O ala pela esquerda está recebendo no bico da ponta direita do ataque um passe em profundidade. Se eram 6 contra 6 no campo de defesa pela Atalanta encaixar individualmente a marcação, são 4 contra 4 no campo de ataque. Mas não são os 4 atacantes. Quem está aqui embaixo, por exemplo, é o Pavard. O zagueiro pela direita é quem está atacando o campo de ataque. O Di Marco é quem está recebendo essa bola na ponta direita. Isso vai gerar o gol do Lautaro na sequência da jogada. E para fechar, tem um print que viralizou e que é extremamente interessante, porque ressalta isso também. Aqui já é o jogo da volta da Inter contra o Atlético de Madrid. Aliás, jogo da ida da Inter contra o Atlético de Madrid. E é muito interessante porque você olha para essa formação, se você olha apenas essa imagem congelada, você vai falar, beleza, é um time fazendo saída de bola. É um time que parece ter 2 zagueiros, parece ser uma linha de 4 com um volante à frente. Só que fica muito interessante quando a gente identifica os jogadores. Porque eu mostrei o campinho tático de qual é o posicionamento padrão base, inicial, que tem inúmeras movimentações. E é um time que é tão, assim, ele flui tanto dentro de campo, é um time tão móvel, que nessa formação, os 2 defensores, os 2 que estão iniciando essa saída como zagueiros, são 2 meio-campistas, Barella e Çalhanoğlu. São os 2 que estão fazendo essa saída. Quem parece ser o primeiro volante nessa imagem, na verdade é o De Vrij, é o zagueiro central do trio de zaga. E onde estão os 2 zagueiros nesse caso? Os alas estão bem abertos nesse caso. Onde estão os 2 zagueiros? Pavard, se a gente for pensar, Pavard e Bastoni. Pavard era o zagueiro pela direita, o Bastoni era o zagueiro pela esquerda. Eles são os meio-campistas da imagem. Então, os 2 estão ali basicamente na altura do círculo central. O Bastoni atraindo o marcador por aqui e lá em cima fazendo esse papel o Pavard. Então, assim, é um time que você vê em campo e está muito longe de ter posições fixas bem definidas, porque é um time que sabe como ocupar setores do campo, ainda que para isso você varie completamente o posicionamento inicial. E isso exige uma capacidade técnica, tática e física enorme, porque você precisa ter uma noção e uma cobertura de espaços muito grande do campo, e quase todos os jogadores dessa Inter têm uma enorme capacidade de atuar em diversas posições, o que já traz uma necessidade de um entendimento tático, de leitura das situações das jogadas, de saber o que você deve fazer em determinada função ou determinada posição que você assume dentro de campo, e ter a capacidade técnica para executar isso, por exemplo, para ser um grande defensor e ao mesmo tempo ser um zagueiro que oferece situações de ataque, de aparecer e gerar uma assistência, de aparecer e atacar a área, ou de um ala que vai fazer uma saída de bola, ora como um terceiro zagueiro, ora vai atacar como se fosse quase um segundo atacante mesmo, um ponta por dentro, em outros momentos abrir o campo e gerar tanto jogo. Meio-campistas que conseguem fazer a leitura para eliminar pressões, para gerar opção de passe quando a saída de bola está um pouco mais difícil, para baixar e virar quase um zagueiro de distribuição, ou para atacar a área adversária. E os 3 fazem isso, né? O Çalhanoğlu, aliás, os 3 têm características de meia, como eu falei antes, características de meia armadores, mas capacidade técnica de meias de distribuição mais recuado. Então, assim, 2 atacantes que se complementam muito bem, um Thuram que pode atacar por dentro, mas pode virar um ponta, porque tem essa facilidade para fazer esses movimentos laterais de ataque em profundidade, um Lautaro que tem a facilidade para
baixar e virar um alvo para uma saída mais direta, um jogador para receber um passe que possa vir de um zagueiro, do goleiro, receber de costas, proteger, girar, enxergar o jogo e lançar e acionar jogadores em profundidade. Então assim, é um time muito completo. É um timaço esse time 2023-2024 da Inter. Como eu falei no início, uma pena que do ponto de vista de Champions, que para muita gente é o que vai balizar se esse time é bom ou não, se a temporada foi boa ou não, e eu acho que isso acaba às vezes sendo muito cruel e às vezes elimina times que merecem ser exaltados mesmo que não tenham feito grandes temporadas, e no caso da Inter isso aconteceu várias vezes, né, porque a Inter do Conte lá atrás era um timaço também, e era um time que sofria em Champions. Então essa Inter talvez tenha conseguido superar essa barreira ao chegar na final da temporada passada, mas nessa temporada cai nas oitavas, sendo mais time do que o Atlético, se a gente comparasse a temporada dos dois, e sendo mais time do que quase todo mundo na temporada europeia, porque é uma Inter que, sem a menor dúvida, está entre os 5 melhores times da Europa na temporada. Aí cabe discussão, tá entre os 3, não tá, enfim, mas entre os 5 tá. Então é um grande time que talvez não tenha um grande reconhecimento por não ter ido mais longe na Champions, mas que se a gente olha para o nível apresentado, técnico, tático, a gente precisa reconhecer. E o campeonato italiano mostrou isso. É isso. O espaço está aberto aí para vocês. Um abraço. Até a próxima.